Vamos falar agora do referencial mais simples e o mais utilizado na mecânica. Trata-se do referencial cartesiano. O que é o referencial cartesiano? Vamos admitir que nós saibamos de um ponto conhecido como origem, e agora esse ponto passa a ser o ponto mais importante. Por quê? O referencial cartesiano, ele é constituído, em primeiro lugar, por um ponto especial, denominado ponto de origem, e agora, três eixos ortogonais entre si, passando por esse ponto. Vamos desenhar esses três eixos. Esse primeiro eixo recebe o nome de eixo Z, indicamos com essa letra. O segundo eixo é conhecido como nós utilizamos essa notação, eixo Y. Esse eixo é ortogonal ao eixo Z. Por ortogonal, nós nos referimos ao fato de que o ângulo entre os dois é igual a π sobre 2 radianos, ou 90 graus. E, finalmente, um terceiro eixo ortogonal aos outros dois, e esse eixo recebe o nome de eixo X. Portanto, um referencial cartesiano nada mais é do que três eixos ortogonais entre si, passando por um ponto denominado origem do referencial. O referencial cartesiano é um ponto e três eixos ortogonais entre si. Fica definido, portanto, aqui o que é o referencial cartesiano em três dimensões. Quando nós estamos falando de duas dimensões, usualmente nós utilizamos apenas dois eixos. E esses eixos são denominados Y e eixo X. No caso do movimento em uma dimensão apenas, nós fazemos uso de apenas um eixo, e é muito comum a gente designar esse eixo como sendo o eixo X. De forma que aqui eu tenho, na realidade, três referenciais cartesianos. Esse aqui é o mais geral, quando eu estiver falando do espaço em três dimensões. Esse aqui eu faço uso quando eu estiver analisando ou estudando o movimento no plano. E, finalmente, esse referencial cartesiano unidimensional. Eu uso apenas um eixo. Mas, nos três casos, eu preciso de um ponto adotado como sendo de origem. Definido o referencial cartesiano, agora vamos a uma outra questão. Como é que eu posso determinar a posição de um espaço nesse referencial? Uma coisa é escolher o referencial. A outra coisa é como caracterizar um ponto no espaço. Como determinar um ponto no espaço, nesse referencial cartesiano. Ora, no referencial cartesiano, nós introduzimos o conceito de coordenadas cartesianas, de tal forma a que um ponto qualquer no espaço, um ponto P no espaço, vai ser caracterizado ou identificado por meio das coordenadas cartesianas. Então, um conceito importante, uma vez introduzido o referencial cartesiano, são as coordenadas. Eu vou definir agora, no referencial cartesiano, eu posso escolher um número muito grande de coordenadas.
O que eu vou explicar agora é como introduzir as coordenadas cartesianas, uma vez especificado o referencial cartesiano. Ora, para isso, a gente então precisa definir o que são as coordenadas cartesianas. No caso unidimensional, a gente está sempre pensando, na verdade, num objeto que se move, uma joaninha, por exemplo, né, que se mova ao longo de um fio, por exemplo. Essa é a situação física mais simples que a gente pode imaginar. Então, eu tenho aqui um objeto, uma joaninha, no plano. E como a joaninha se movimenta ao longo de uma linha reta, né, então vamos desenhar aqui esta linha reta. Né? Ela se move ao longo de uma linha reta. Ora, como é que eu posso especificar a posição da joaninha? Eu tenho que escolher um referencial, no caso, o referencial cartesiano. Então, o que eu faço é, em primeiro lugar, escolher um ponto. Eu posso escolher esse ponto da maneira mais arbitrária possível. Então, vamos escolher aqui um ponto, e esse ponto vamos denominá-lo por ponto de origem. Essa é a origem do referencial cartesiano, no caso do movimento em uma dimensão. Escolhida a origem, claro que nós vamos passar um eixo pela origem e pela joaninha. Esse é o próximo passo. Né? Passamos um eixo. Esse eixo aqui é o eixo X. E agora, esse eixo, ele na verdade indica uma direção. E eu posso, para uma mesma direção, escolher dois sentidos. Se eu orientar o eixo para cá, né, para a direita, portanto, eu dei uma orientação a esse eixo. O que significa a orientação? Significa o seguinte: a posição desse objeto vai ser caracterizado pela coordenada x, e a coordenada x, ela é igual à distância desse ponto ou desse objeto pontiforme até a origem. Portanto, D que aparece ali é a distância. A distância x é igual a mais D, quero chamar a atenção para isso, x é igual a mais D se o objeto estiver à direita do ponto O. Ou seja, uma vez que eu orientei para a direita, se esse ponto estiver à direita, o sinal aqui é mais. No entanto, no caso em que um outro objeto esteja à esquerda, a coordenada desse outro objeto, que eu vou chamar x', é igual a menos a distância desse objeto, onde a distância agora é igual a d'. Então vejam, a coordenada x, no fundo, é a distância do ponto até a origem, mas precedida de um sinal. X é igual à distância precedida de um sinal. Esse sinal, ele reflete a orientação dada ao eixo. Portanto, se o ponto estiver à direita da origem, escolhida essa orientação, o sinal é mais. Se estiver à esquerda, o sinal é menos. Então veja que, no caso das coordenadas cartesianas, nós devemos admitir valores positivos e valores negativos. É claro que esses valores positivos ou negativos dizem respeito à orientação dada ao eixo. Se eu tivesse orientado da maneira oposta, essa mesma coordenada seria agora negativa. Então, isso é importante entender a questão do sinal, né? Mas, em uma dimensão, a coordenada é basicamente a distância, precedida de um sinal que pode ser mais ou menos. Muito bem, vamos agora a um caso
um pouquinho mais complexo do que esse, que é o problema de determinar a posição de um ponto no espaço, mas, ao invés de considerarmos o caso geral, vamos pensar num ponto no plano. Este ponto no plano, ele vai ser caracterizado pelas coordenadas cartesianas x e a coordenada cartesiana y. O problema é como eu determino as coordenadas x e y desse ponto no plano. A coisa aqui é bastante simples, porque tudo que eu tenho que fazer é traçar uma reta paralela ao eixo y. Essa reta é paralela ao eixo y até encontrar o eixo x. Agora, esse ponto de encontro aqui, dessa reta paralela ao eixo y com o eixo x, tem uma coordenada x. Considero agora uma reta passando por esse ponto e paralela ao eixo x até essa reta encontrar o eixo y. Portanto, a coordenada y é a coordenada associada a esse ponto de encontro dessa reta paralela ao eixo x com o eixo y. Esta é, portanto, a coordenada y e esta aqui é a coordenada x. Portanto, eu tenho agora uma forma bastante simples e muito concreta de especificar a posição de um ponto no plano utilizando as coordenadas cartesianas x e y. E essas coordenadas são determinadas desse jeito que eu expliquei agora há pouco. Lembrando que o sinal dessas coordenadas aqui depende da orientação relativa dos eixos x e y. Como é que nós fazemos agora no caso tridimensional? Se eu tenho um ponto P no espaço, eu devo, em primeiro lugar, considerar um plano, agora estamos falando de plano, paralelo ao plano XY, passando pelo ponto P. A interseção desse plano com o eixo Z vai me determinar a coordenada Z. Mas veja que eu não estou traçando aqui uma reta. Eu estou considerando a interseção de um plano paralelo ao plano XY com o eixo Z. Isso, então, vai me determinar a coordenada Z deste ponto P. Agora, pelo ponto P, vou traçar uma reta, sim, uma reta, até essa reta perfurar esse plano XY num ponto P'. Este ponto é o ponto no plano XY, que é a interseção dessa reta paralela ao eixo Z e que perfura o plano no ponto P'. Agora, por esse ponto P', eu devo traçar duas retas, uma paralela ao eixo X, uma reta paralela ao eixo X, até encontrar o eixo Y, e este ponto aqui agora determino a coordenada Y, e agora uma outra reta paralela ao eixo Y até encontrar o eixo X.
Então, resumindo, eu traço uma reta paralela ao eixo Z até encontrar o plano XY e agora, por esse ponto, que é o ponto que perfura o plano XY, eu traço duas outras retas, uma delas paralela ao eixo X e a outra paralela ao eixo Y. E agora, esses pontos de encontro do eixo Y com essa reta paralela me determina a coordenada Y e essa aqui me determina a coordenada X. Como se vê, o ideal aqui é ter uma imagem tridimensional, né? E para isso eu estou lançando mão dessa animação. Eu estou considerando um sistema de referência cartesiano, 3 eixos, eu tenho um ponto no espaço, e agora a primeira providência é considerar um plano, estamos vendo agora em 3 dimensões, o plano perfura o eixo Z, e esse ponto determina a coordenada Z. Agora, traçamos essa reta paralela ao eixo Z até encontrar o plano XY. E agora, traçamos duas retas, uma reta paralela ao eixo X e a outra reta paralela ao eixo Y, até encontrar os respectivos eixos. E com isso, então, nós determinamos as coordenadas cartesianas de um ponto qualquer arbitrário do espaço.